pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje então para falar um pouquinho sobre poliedros, tá? Então pessoal, o que seriam os poliedros, tá? Gente, poliedros são sólidos geométricos formados por polígonos, tá? Então assim, ó, quando a gente tem um sólido geométrico que é formado pelos polígonos, tá? Que as faces dele são chamados polígonos, aí nós temos um poliedro, tá? Pessoal, então aqui vamos ver alguns elementos que os poliedros têm, tá? Então, primeiramente, nós vamos estar vendo alguns elementos que os poliedros têm. Ó. Primeiro, pessoal, nós temos faces, né? Quando a gente está falando sobre poliedro, quando nós estamos falando sobre um sólido geométrico, a gente sabe que ele tem faces, não é isso? Ó? Então, as faces de um poliedro é como se fossem os lados dele, tá? Então, ó, eu posso pegar essa face aqui, vou até pintar ela para vocês, ó, tá? Então, esse lado desse poliedro seria uma face, tá, pessoal? Então, deixa eu destacar aqui, ó. Então, isso aqui seria uma face. Certo? Então, face seria como se fossem os lados do nosso poliedro, tá? Gente, temos também os vértices, tá? O que são os vértices? Os vértices, eles são os pontinhos, certo? Ó. Então, os vértices, eles são os cantos do nosso poliedro. Ó. Então, isso daqui é um vértice. Ó. Isso daqui é um vértice. Certo? Aí, pessoal, temos também arestas. Certo? Gente, ó, arestas são os segmentos de reta que vão estar ligando um vértice até outro. Tá? Então, eu posso falar que arestas é como se fossem as linhas. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Arestas é como se fossem as linhas ou segmentos de reta que estão formando o nosso poliedro, tá? Beleza, pessoal? Ó, então esses são os elementos que o poliedro tem. Então, ele tem face, que são os lados, ele tem arestas, que são os segmentos de reta que formam esse sólido, e ele tem também o vértice, tá? Que são os pontinhos que ligam um segmento até o outro, tá? Dessa forma. Gente, ó, então agora, o que nós temos? Ó, aqui vocês conseguem observar que nós temos esse poliedro e esse. Aí, gente, nós temos poliedros convexos e não convexos. Lembra? Quando nós vimos polígonos, nós vimos que existem polígonos convexos e existem polígonos não convexos. Lembra? Os polígonos convexos são aqueles que dentro dele, quando eu marco dois pontos e traço um segmento ligando esses dois pontos, nenhuma parte daquele segmento vai ficar fora do nosso polígono, certo? Então, isso que é um polígono convexo. Pessoal, a ideia de poliedro convexo é a mesma coisa, tá? A ideia de poliedro convexo segue essa mesma lógica. Então, ó, gente, sempre que eu conseguir marcar dois pontos, ó, sempre que eu conseguir marcar dois pontos, igual eu vou pegar um ponto aqui e vou pegar um ponto aqui, e eu conseguir ligar esses dois pontos, tá? Eu consegui fazer um segmento de reta que vai passar por esses dois pontos. Ó, vou fazer um segmento de reta aqui, está passando por esses dois pontos. Gente, e nenhuma parte desse segmento de reta ficar fora do meu poliedro, aí eu tenho um poliedro convexo, tá? Então, esse primeiro poliedro aqui, ele é convexo, tá? Porque ó, qualquer parte dele que eu marque dois pontos e ligue esses dois pontos por um segmento de reta, nenhuma parte desse segmento de reta vai ficar fora do nosso sólido, tá? Agora, pessoal, esse segundo caso aqui que eu fiz, ele já é considerado poliedro não convexo, ó. Por quê? Gente, vamos supor agora que eu vou pegar um ponto aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar um ponto aqui e eu vou pegar um ponto aqui, ó. Certo? Gente, quando eu ligar esses dois pontos, ó, aqui vocês vão perceber claramente, aqui vocês vão estar percebendo claramente que se eu ligo esses dois pontos, ó, uma parte do meu segmento de reta fica fora, certo? Ó, então essa parte do meu segmento de reta, ela ficou fora do sólido. Então nesse caso aqui nós temos um poliedro não convexo, certo? Dessa forma. Então, ó, poliedros convexos, o segmento fica todo contido no sólido. Poliedros não convexos, uma parte do segmento tem que ficar fora do sólido, tá? Pessoal, aqui nós vamos estar dando mais ênfase aos poliedros convexos, tá? Então, a maioria das relações que nós estivermos fazendo será em relação aos poliedros convexos, certo?
Gente, ó, então, beleza. Já vimos então que a gente pode falar que poliedro é um sólido geométrico formado pelos polígonos, não é? Ó, igual, se eu fosse pegar esse paralelepípedo aqui, né, que a gente já conhece esse sólido, né, a gente já viu ele aí de outras situações, né? Então ele seria um sólido que é formado somente pelos quadriláteros, tá? Então vocês podem observar aqui, ó, que ele é formado somente por polígonos quadriláteros, certo? Gente, ó, vamos lá então. Agora, na sequência, nós vamos estar falando sobre relação de Euler, tá, pessoal? O que seria essa relação de Euler? Basicamente, é uma relação que vale para polígonos convexos, embora ela também dê certo para alguns polígonos não convexos, mas ela foi feita baseada em polígonos convexos, tá? E, pessoal, basicamente ela é uma relação entre vértices, arestas e faces, tá? Então, o que seria essa relação de Euler? Ó, ela é V mais F, que é igual a A mais 2. Quem que seria V? V é o número de vértices do nosso poliedro, F é o número de faces e A é o número de arestas, tá? Então, basicamente, seria isso, tá, pessoal? Então, a fórmula, ela nos diz que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Olha, vamos ver se está certo isso? Vamos usar esse poliedro aqui para a gente tentar ver se está certo, se essa relação é válida. Ó, já que esse poliedro aqui a gente consegue perceber que ele é um poliedro convexo, né? E para todo poliedro convexo é válida essa relação, embora também seja válida para alguns poliedros não convexos, tá? Mas vamos lá então, ó. Gente, quantos vértices esse paralelepípedo tem? Ó, quantos vértices? Vamos pensar aqui com bastante calma. Quantos vértices ele vai ter? Ó, se eu consigo observar que aqui em cima ele tem 4, não é isso? Ó, nessa parte de cima aqui, ó, eu consigo observar que ele tem 4 vértices. Ó, 1, 2, 3, 4. E ele teria mais 4 vértices na parte de baixo, certo? Olha aqui, ó. Então eu posso falar que esse paralelepípedo ele tem 8 vértices. Ó. Então vamos substituir aqui só para ver se essa relação é realmente válida. Ó, quantas faces que tem? Pessoal, o paralelepípedo tem 6 faces, não é? Ó, ela tem a face de baixo, de cima, face desse lado, face desse lado e desse lado, não é? Então a gente pode pegar aí, como por exemplo, qualquer caixa, né? Olha, qualquer caixa que a gente pega aí, por exemplo, uma caixa de sapatos, uma caixa de pasta de dente, né? Ela tem o formato de um paralelepípedo. Então, vocês vão observar que ela tem quantas faces? Ela tem 6 faces, não é isso? Ó, então aqui eu posso falar que é V mais F, então seria 8 mais 6. É igual a quem, pessoal? É igual ao número de arestas mais 2. Ó, arestas, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar todas as linhas, todos os segmentos de reta que formam esse poliedro. Ó. Quais são elas, pessoal? Aqui embaixo nós temos 4, ó, porque a base dela é uma figura retangular. Em cima nós temos mais 4, né? Por quê? Porque a base dela é igual à superfície. E aí eu tenho mais 4 que ligam a superfície e a base. Eu tenho mais 4 aqui que vão estar ligando a superfície e a base. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 8, 12. Então eu tenho 12 arestas, não é isso? Ó? Então nesse caso aqui eu tenho 12 arestas. Pessoal, ó, da fórmula já tem esse mais 2 mesmo, né? Ó, então aqui 12 mais 2 é igual a 8 mais 6. Olha, obviamente, ó, 8 mais 6, 14, não é isso? 12 mais 2, 14 também, tá? Então, a relação é válida, tá? Gente, então a gente usa essa fórmula aqui quando a gente conhece, por exemplo, o número de vértices e faces e nós queremos achar arestas. Quando nós conhecemos, por exemplo, o número de faces e arestas e queremos achar os vértices, tá? Então, aí essa relaçãozinha, ela é bastante válida. Gente, ó, beleza. Então, agora a gente vai colocar isso aqui em uma situação problema, tá? Só que antes da gente colocar isso aqui em uma situação problema, eu vou explicar uma outra relaçãozinha, tá? Para vocês, que não é essa relação de Euler, mas que ela vai ser muito útil para as nossas questões, ó. Pessoal, o que nós temos aqui, ó? A soma do número de lados de todos os polígonos que nós temos, a soma do número de lados de todos os polígonos que nós temos formando um certo poliedro, ela tem que ser igual ao dobro do número de arestas dele. Então isso aqui é uma relação que eu vou estar passando para vocês, ó. Então n é igual a 2a. O que significa isso? Que o número de lados de todos os polígonos que formam esse poliedro aqui
tem que ser igual ao dobro do número de arestas, certo, pessoal? Basicamente isso. Então, gente, olha, o que eu posso concluir com isso, galera? Ó, vamos pegar, por exemplo, esse paralelepípedo aqui, ó. Gente, se nós observarmos bem, esse paralelepípedo ele tem 6 faces, né? Como a gente já viu aqui, ó, ele tem 6 faces. E todas as faces dele são polígonos quadriláteros, não é isso? Ó, todas as faces dele são polígonos quadriláteros. Então aqui o que a gente consegue falar sobre isso? Que se eu fosse pegar todos os lados dos polígonos que formam este poliedro, seria o quê? Seria 6 vezes 4, não é? Porque se ele é formado por 6 faces, todas elas têm o formato de um quadrilátero. Então eu tenho que fazer 4 vezes 6. Então, ó, nesse caso aqui, eu posso falar então que esse número aqui, ele seria quem? Ele seria 24. Olha aqui, ó, então nesse caso aqui, esse número ele seria 24, que é o quê? É o número de lados dos polígonos que compõem o nosso poliedro, tá? Pessoal, ó, então aqui nessa relaçãozinha eu poderia considerar que 24 é igual ao dobro do número de arestas. Ó, passando esse 2 para lá, o 2 está multiplicando A, ele passa dividindo, então eu posso falar que arestas é igual a quanto? 12, não é isso? Ó, pessoal, tá certo isso? Está, ó, nós tínhamos substituído, nós já tínhamos contado, nós vimos que o número de arestas de um paralelepípedo é 12. Então, pessoal, essa relaçãozinha aqui, ó, ela vai ser importantíssima para algumas questões, ela vai ser muito útil, tá? Ó, então, o número de lados dos polígonos que compõem o nosso poliedro, ele é igual ao dobro do número de arestas, tá? Então, guardem essa relação. Então, beleza, visto isso, agora nós vamos para uma situação prática, né? Ó, então, um poliedro convexo é formado por 20 faces triangulares, 30 faces quadrangulares e 12 faces pentagonais. Determine o número de faces, arestas e vértices desse poliedro, né? Então, aqui, faltando uma vírgula, número de faces, arestas e vértices desse poliedro. Então, vamos lá. Pessoal, ó, aqui, basicamente, nós vamos ter que estar usando essa relaçãozinha aqui, ó. Por quê? Faces é fácil, ó. Número de faces aqui vai ser muito simples para nós, ó. Número de faces, que eu simbolizo pelo F. O exercício ele está falando, ó, que esse poliedro aqui, ele tem 30 faces quadrangulares, certo? Ó, então eu tenho que somar 30, não é isso? Depois ele tem 12 faces pentagonais, então eu tenho que somar 12, certo? E ele tem 20 faces triangulares. Ó. Então, na verdade, são 20 faces triangulares e 30 faces quadrangulares. Né? Então, vamos lá. Então, mais 20. Ó, gente, somando isso aqui tudo, ó, quanto que dá? 30 mais 12 vai dar 42. 42 mais 20, 62. Então, opa, já sei que tem 62 faces, né? Já achei o F, tá bom. Tá ótimo. Agora, pessoal, ó, como que eu vou achar o número de vértices? Como que eu vou achar o número de arestas? Ó, ele não forneceu para nós. Só que eu sabendo dessa relaçãozinha aqui, fica mais simples. Ó, essa relaçãozinha aqui, o que ela diz para nós? Ela nos diz que o número de lados dos polígonos que compõem um certo poliedro é igual ao dobro do número de arestas desse poliedro. Então, agora sim, ó, dá para eu saber o número de lados dos polígonos que estão compondo este poliedro. Ó. Por quê, pessoal? Eu sei que ele tem 20 faces triangulares. Então, ó, ou seja, triângulo tem 3 lados, não é isso? Então, basta que eu faça 20 vezes 3. Ó. Então, aqui eu vou começar a substituir. Ó. 20 vezes 3, mais... Eu sei que ele tem 30 faces quadrangulares, não é isso? Então, olha, quadrangular, 4 lados, não é isso? Então, mais 30 vezes 4, ó, certo? Eu sei que ele tem 12 faces pentagonais, ó, então mais 5 vezes 12, ó, mais 5 vezes 12, certo? Tudo isso, pessoal, é igual a quanto? É igual ao dobro do número de arestas, ó, é igual a 2A, certo? Pessoal, vamos lá, ó. Então aqui nós temos uma expressão, começamos pela multiplicação, 20 vezes 3, né, vai dar 60, mais 30 vezes 4, 120, e mais 5 vezes 12 vai dar 60.
Então, tudo isso aqui é igual a 2 vezes A. Pessoal, somando esses termos aqui, ó, 60 mais 120 vai dar 180, 180 mais 60 vai dar 240, né? Então vai ficar assim, ó, 2A é igual a 240. Pessoal, vou passar o A, vou passar o 2 que está multiplicando o A, ele passa como? Dividindo, não é? Então vai ficar 240 dividido por 2. Então aqui, ó, o nosso A é igual a 240 dividido por 2, que vai dar 120. Beleza, ó. Pessoal, então, ou seja, esse poliedro aqui, que ele é formado por 20 faces triangulares, 30 faces quadrangulares e 12 pentagonais, ele tem que ter 120 arestas. Opa, agora ficou fácil, não é? Opa, ó, se eu já sei quantas arestas ele tem e eu sei quantas faces ele tem, então, ó, deixa eu até circular isso aqui, ó. Eu já sei quantas faces ele tem, ó, e eu já sei quantas arestas ele tem, certo? Ó. Então, agora o que me falta? Agora me falta achar o número de vértices. Olha, pessoal, o número de vértices uso quem? Relação de Euler, tá? Então vamos lá, relação de Euler. Separa aqui, ó, vou separar. Relação de Euler é quem? É V mais F, que é igual a A mais 2. Não é isso? V mais F, que é igual a A mais 2. Então tá, beleza. Gente, olha, quem que vai ser V nesse caso? Não sei, é a única coisa que falta para mim, ó. Não sei quanto vale o número de vértices. Quem que vai ser F, pessoal? O F eu sei que é 62, ó. Então vai ficar V mais 62 é igual a quem? Ó, gente, quem que vai ser o A? O A é 120, não é? Então é igual a 120 mais 2. Não é isso? Então, aqui, pessoal, ó, o que nós temos? 120 mais 2 vai dar 122. São termos semelhantes, eu já posso somar. Então vai ficar V mais 62 é igual a 122. Pessoal, vou passar o 62 que está somando, ele passa subtraindo, não é? Então, V é igual a 122 menos 62. V é igual a 60. Então, aqui, pessoal, nesse caso, ó, o número de vértices seria 60. Pronto, achamos tudo que o exercício pede. O exercício ele pedia para nós quem? Arestas, que é 120, faces, que é 62, e por último, o número de vértices, que é 60. Certo, pessoal? Beleza? Basicamente isso então, tá? Então, ó, relação de Euler serve para quê? Serve para nós acharmos o número de vértices, arestas e faces. Em algumas situações é importantíssimo, relembrarmos que o número de lados de todos os polígonos que compõem esse poliedro é igual a 2 vezes o número de arestas, ou seja, é igual ao dobro do número de arestas, tá? Beleza? Pessoal, uma última coisinha aqui, tá? Então, só para deixar essa aula bastante completa, o que nós temos? Como que eu acho a soma das medidas dos ângulos internos das faces de um poliedro convexo? Então, ó, como que eu acho, pessoal? Gente, aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou usar essa formulazinha bastante simples, ó, que é S é igual a 360 graus, que multiplica V menos 2. Pessoal, então quem que é o V? O V é o número de vértices, não é isso? Ó, então, se eu quero achar a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro convexo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 360 que multiplica o número de vértices menos 2. Então, se fosse nesse caso mesmo, ó, por exemplo, nesse caso que o nosso número de vértices é quanto? 60, não é? Então, eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que fazer 60 menos 2 e depois multiplicar o resto por 360 graus. Beleza? Tudo bem? Então, gente, ó, basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Então, falamos sobre poliedros, tá? Diferenciamos os poliedros convexos e os não convexos, certo? Vimos também relação de Euler e também vimos como que achamos a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro convexo. Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso. Voltamos nas próximas aulas. Até mais e tchau!